Que histórias, não? E aí a gente fica sentado ali, a gente começa a refletir, né? Que eu fiquei ali e começo a pensar em pessoas, olhar as coisas. A gente só não pode olhar o celular. Então você começa a carimbar as pessoas ali no celular. Fala, oi, tudo bem? Deixa eu te contar um negócio que eu não te contei outro dia. Teve um tema muito interessante que a Cadeia trouxe, que é falar sobre maternidade. E a gente sabe, e também já foi trazido aqui, que conciliar maternidade e carreira é uma coisa muito complicada, né? Tem gente que chama a gente de mãe polvo, tem gente que fala que a gente faz malabarismo, às vezes a gente não sabe o que vai acontecer. A verdade mesmo, é que tem pratos que caem a semana inteira. Todo mundo acha muito bonito no Instagram, mas quem está dentro de casa sabe que o negócio dá bem ruim às vezes, né? Muda um pouquinho da agenda, as coisas acontecem. Há 2 anos, a gente trouxe a Amanda Moraes, que ela é gerente executiva na Axê Laboratórios, aqui para o palco de mulheres, para falar um pouquinho sobre maternidade. E nesses 2 anos, muita coisa mudou na vida da Amanda. E aí, esses dias eu estava trocando com ela uma figurinha no WhatsApp, falei assim, se você fosse escolher 3 palavras que definissem exatamente o que aconteceu nesses 2 anos, quais seriam? E aí ela me trouxe, Carlinha, eu escolheria tolerância, perspectiva e amadurecimento. Atendendo a pedidos, e foram muitos, tá? A gente traz de volta a Amanda aqui para o palco, para contar para a gente como é que vão as coisas, o que aconteceu, até para a gente entender um pouquinho o que era a história e ver o que tem. Vem para cá, Amanda, conta para a gente. E, por favor, olha quem vem. Hoje tem... Hoje o Rafa veio, né? Veio. Bem-vinda, amiga. Obrigada. Consegue? Ele veio só dar um oi pra vocês, falar, oi, gente. Cadê seu crachá? Igual da mamãe aqui, ó. É igual da mamãe, né? Você espera a mamãe aqui embaixo agora, enquanto a mamãe vai falar um pouquinho sobre a gente? Tá bom? Vem cá. Vai com a tia Andréia ali, ó. Tchau. Sim. Fica aqui, sentadinho. Pronto. Bom, acho que a gente tem que fazer alguns combinados, igual eu fiz da outra vez, né? Então, aqui é a Amanda mãe, não é mais a Amanda gerente sênior do Axê, então vocês me perdoem qualquer voz embargada ou qualquer lapso aqui que a gente tenha, porque falar, né, sobre ser mãe, para mim, é sempre muito, muito, muito especial. Né? Para quem não me conhece, eu sou uma profissional da indústria farmacêutica já há 19 anos, e há 12 anos orgulhosos eu estou no Axê. Trouxe até uma colinha aqui hoje, porque hoje o dia está mais, mais emocionante, minha fichinha de palco está mais tecnológica. Como a Carlinha falou, eu já estive aqui não só para falar, né, sobre maternidade, mas eu já estive também para falar de temas profissionais, que eu tiro de fichinha, tiro de letra, né, não gaguejo, não tenho nunca uma colinha, mas falar realmente, né, sobre a minha maternidade sempre mexe comigo. É uma honra, uma responsabilidade, e é muito orgulho para mim trazer hoje o Rafa aqui. Quando a gente conversou há 2 anos atrás, eu falei bastante da minha jornada. A gente foca bastante no Rafa, tem muita coisa do Rafa no meu Instagram, mas eu tenho a Cecília, de 6 anos, que é a minha primeira pirulita, né, que nasceu em 2018, e o Rafa nasceu em 2023. É a mamãe? É a mamãe, né? O Rafa nasceu em 23 de outubro de 2021. Perdão, cuidado para você não cair aqui. Senta aqui. E essa jornada tem sido uma jornada maravilhosa ao lado desses dois, né? Na ocasião que eu estive aqui, eu contei, né, que esse menininho aqui nasceu bravo, grande. O Rafa nasceu com 4 quilos, 410, um touro, né? Ele nasceu lindo, perfeito e surdo profundo, né? Meu filho é surdo. E hoje ele ouve, né, graças a uma tecnologia chamada implante coclear. Então, ele tem 2 aparelhos. O papai, é muito bem, o papai.
né? Ele houve graças a essa super tecnologia, e foi uma jornada muito especial, né, que eu contei naquele momento, de como foi todo o diagnóstico do Rafa, né? Então a gente descobriu no teste da orelhinha. Eu não vou contar a história do Rafa, está no link do Mulheres de Eventos de 2023, né? Então quem quiser depois assiste, acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre tudo que eu conversei naquele dia, né? Não somente sobre o diagnóstico, a gente falou sobre tipos de surdez, né? Qual surdez dá para a gente colocar o implante, qual que não dá para a gente colocar o implante, como foi, né, chegar, né, até esse momento, né, do último exame que a gente fez para, de fato, ele poder ser operado. Foi uma jornada emocionante que eu não mudaria uma vírgula dela até hoje, porque é a mamãe. É a mamãe, meu amor. Não mudaria uma vírgula, porque vocês estão vendo hoje o Rafa aqui, ele é uma criança extremamente feliz, saudável. E eu vou mostrar um pouquinho hoje, a ideia é a parte 2 dessa história, né? A evolução. Porque naquele dia eu contei que o dia da cirurgia foi, por mais engraçado que pareça, um dia muito feliz, né? As pessoas falam, eu vou falar um pouquinho sobre isso quando eu falar da perspectiva, né? As pessoas falam, mas feliz, eu não chorei, gente. Assim, as pessoas falam, você acabou de chorar quando você entregou ele no centro cirúrgico? Eu não derramei uma lágrima naquele dia, né? Naquele momento específico. Eu estava tão feliz sabendo que ele ia ter uma chance de ouvir, né? Que ele ia ter uma chance de participar de um mundo de ouvintes. E tudo bem se ele não pudesse fazer o implante, né? Mas nós somos de uma família de ouvintes, então para nós era importante que ele tivesse acesso aos sons. Ai, vamos descer ali, então vai com a tia Rai. Vamos aqui, ó. Tá desfraldando, gente. Então acho que tem um probleminha aqui. Vai lá, meu amor. Então esse foi, né, logo antes da gente entrar no centro cirúrgico. A segunda foto é quando nós estávamos no centro cirúrgico. A terceira foto foi logo que o Rafa saiu, né? Então eu olho hoje para essa foto, assim, sem maquiagem, sem filtro, sem nada, né? E eu falo, gente, eu consigo sentir, ao olhar, assim, tudo que passava na minha cabeça naquele momento como mãe, né? Naquele momento eu falei que aqui eu já tinha vivido o luto do filho perfeito, porque Andréia falou, né, que a gente não tem manual de instruções quando a gente é mãe. Imagina quando você é uma mãe atípica, né? Quando seu filho nasce com alguma condição diferente da normal, né? Se ninguém te prepara para ser mãe, ninguém fala sobre o que é ser mãe de uma criança com deficiência. As pessoas ficam até assim, nossa, deficiência, surdo, né? São as palavras que a gente usa para descrever essas condições. E essas palavras precisam ser cada vez mais normalizadas. A gente falou bastante sobre isso, na nossa última palestra. A gente falou da importância que nós temos dentro do mercado de promover eventos inclusivos, né? De como que a gente pode colaborar para que a diversidade e a inclusão realmente façam parte, não façam só, né, aquela teoria bonitinha ali no papel, num slide, mas como que, de fato, cada um de nós tem uma importância profissional e depois pessoal também, que eu vou falar quando a gente conversar um pouquinho sobre tolerância. Só para resgatar, eu trouxe 2 videozinhos da primeira apresentação, que são vídeos bem especiais. Esse é o dia da cirurgia do Rafa, o dia que, de fato, né, a vida do meu filho foi mudada. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Como vocês podem ver, estava péssimo, né? Depois da cirurgia, a gente é que fica acabada. Ele, depois de 2, 3 dias, já estava engatinhando pela casa toda, não andando. Ele tinha 10 meses quando ele fez essa cirurgia. E, assim, percorrer aquele caminho, né, com um bebezinho dentro do berço, eu falo que é uma sensação que eu nunca vou esquecer. E quando eu falar de perspectiva, isso faz toda a diferença, né? A partir daquele dia, eu falei, caramba, né? A lente que a gente enxerga o mundo, ela define a forma como a gente vai criar a nossa realidade. Então, desde esse dia, eu decidi que a perspectiva, né, o olhar seria diferente na minha vida até então.
E eu trouxe naquele encontro vídeos do Rafa aprendendo a ouvir. Vocês viram que hoje aqui está um pirulito correndo para lá e para cá, né? E de lá para cá, né, a pergunta que eu mais ouço, e por isso trocando também figurinha com a Rô, né, eu comentei, puxa, seria legal se um dia a gente contasse como o Rafa está. Desde aquele dia, muitas pessoas me perguntam, né, e ele está falando? Ele falou? Né? A pergunta que eu mais ouço, e eu sempre respondi, gente, ele vai falar. No tempo dele, do jeitinho dele, mas ele vai falar. Né? Naquele dia eu comentei também que quem ouve não é o ouvido, é o cérebro. Né? É interessantíssimo isso, então... Se ele ouve, se ele tem acesso ao som, sim, ele vai falar. Né? Falamos também do sotaque de surdo. Né? Assim, se ele tiver ou não tiver sotaque, para mim não vai fazer a menor diferença. O importante é que ele evoluiu, está evoluindo cada vez mais. E para vocês entenderem os vídeos que vêm na sequência, eu resgatei como eu encerrei minha apresentação. O Rafa, naquele momento, era um bebê ainda, estava começando, inclusive, a andar, e ainda não falava mamãe. Né? Ele reconhecia os sons, reconhecia quando eu chamava. E eu trouxe para demonstrar exatamente isso. Ele ouve com o implante, né? Então... Rafael! Rafa! Então, sim, ele estava ouvindo, né? E 2 anos depois eu estou aqui, né? Eu falo 24 meses, 104 semanas, quase 18.000 horas depois, né? Eu falo, sobrevivi a tudo aquilo, né? A todo esse processo do Rafael. Muita coisa mudou na minha vida pessoal também. Oi? É a mamãe, é. Então, hoje ele já fala mamãe, como vocês podem muito bem ver. Desde aquele último encontro também, eu me divorciei, então a minha vida pessoal mudou bastante. Né? Eu mudei de apartamento, encaixotei minha vida, e uma das minhas preocupações era exatamente como seria, né, acompanhar o desenvolvimento do meu filho, né, sem ele estar comigo ali todos os dias. E tem sido também um desafio poderosíssimo, né, porque eles são extremamente apegados ao pai. O Daniel não ajuda, ele compartilha a paternidade junto comigo. Apesar de a gente não ter dado certo como casal, a gente se respeita e se aceita como pais, né, da Cecília e do Rafael. E olhando para trás, né, esse bonezinho tem atrás o nome dos dois, e é desde quando eu me estabeleci como mamã, né, em 2018, eu falo, quantas vidas cabem dentro de uma vida? Né? Quantas vidas que a gente consegue viver dentro da nossa jornada. Eu passei muito tempo vivendo uma vida de maternidade só, né, desde que as crianças nasceram. Meu casamento não indo tão bem, né, eu já não estava bem quando eu estava aqui no palco da outra vez, mas isso pode ser tema de um outro bate-papo. E eu me via vivendo uma vida cinza, né, mesmo assim com a recuperação do Rafa, né. E nesses 2 anos, quando a Carla falou, né, pensa nesses 2 anos, eu fiz essa reflexão de quantas vidas eu consigo viver dentro da minha vida. Então, aqui foi um momento assim, super delicado, né, de um exame do Rafa, e aqui eu me divertindo com a Luana, minha nova amiga. Faço parte do grupo das solteiras da Luana, com muito carinho. Né, a Jupati me trouxe para essa comunidade tão forte que a gente tem de apoio. É o olho da mamãe, você viu como ele está colorido? E quantas vidas, assim, quantas personagens a gente consegue ser ao mesmo tempo, né? A força de uma mulher, de uma mãe de eventos, a gente sabe que o nosso dia a dia é muito corrido, né? Mas a gente encontra tempo de brincar de ciências, de Lego, de tentar fazer exercício, né? De trabalhar. Minha vida, realmente, hoje é uma vida muito feliz, né? Ao lado dos meus filhos, né? Ao lado da minha família, das pessoas que me ajudam. Né? E assim como após a maternidade, que eu falo que quando, né, nasce um filho, nasce uma mãe, e a gente renasce, na realidade, né, que nasce uma mãe, a gente renasce uma nova mulher. Né? Eu renasci várias vezes. Eu renasci quando a Cecília nasceu, eu renasci quando o Rafa nasceu, eu renasci quando a gente teve o diagnóstico, depois eu renasci quando o Rafa operou, eu renasci quando ele começou a ouvir, eu renasci quando ele começou a falar, eu renasci quando eu me divorciei. Então eu digo, são muitas vidas dentro de uma vida só. E quando a gente descobre a grandiosidade disso e a força que a gente tem como mulheres,
né? E eu vou falar um pouquinho no final sobre dar conta. A gente não dá conta de tudo, gente. Já vou adiantar aqui um spoiler do slide final. A gente não dá conta. A gente tenta muito, né? E a gente tem muitos focos em alguns momentos da nossa vida, mas é muito injusto com a gente achar que, né, somos perfeitas, precisamos dar conta de tudo. Eu acho que a gente precisa ser mais gentil com a gente mesmo, né? E essa é a minha pirulita mais velha. Quando eu estive aqui, a Ceci, ela mesma, quando eu estive aqui, a Ceci era menorzinha e era só uma criança muito engraçada. E hoje é uma parceira que compartilha comigo papos profundos e papos engraçados. Ô, Cecília, O quê? no outono, o que acontece no outono? As árvores ficam calvas. Com o quê? Calvas. Ficam calvas. Porque as folhas caem. E o que é calvo? Calvo é uma pessoa sem cabelo. Eu nunca vi uma árvore ficar calva, ô, sua doidinha. Ué, mas pode ficar. Então, assim, desde papos muito engraçados que a gente tem, né, até papos, eu falo, bem profundos, né? A Cecília não está aqui hoje porque ela está em semana de provas. A primeira coisa que me perguntaram é, cadê a Cecília, né? A Cecília está na escola, a Cecília está fazendo prova de inglês hoje, né? E a gente estava estudando, a primeira prova dela foi sobre ensino religioso, né? E eu tive que resgatar um pouco, assim, da minha religiosidade. Minha família é católica, mas eu não sou praticante, né? Eu hoje me identifico muito mais com a espiritualidade de uma maneira geral do que com uma religião. Mas tive que estudar lá o símbolo dos cristãos, né? Tive que estudar mesmo uma teoria. E nós estávamos falando sobre oração, né? E o poder da oração, o que é oração. Eu expliquei para ela que é conversar com o Papai do Céu, conversar com o anjinho da guarda. E ela falou, e você reza, mamãe? Você faz oração? Eu falei, sim, filha, faço. Aquela oração que a gente faz toda noite, né, para o anjinho da guarda, é uma oração. E quando você estava dentro da barriga da mamãe, né, e o Rafa estava dentro da barriga da mamãe, foi a fase que a mamãe mais rezou, né, para que tudo ficasse bem, para que vocês nascessem felizes, saudáveis. E aí, como assim, num sopro de Cecília, eu falo, né, ela falou, mas se você rezou tanto, por que o Rafa veio surdo? Né? Aí separa 10 segundos, cata o caco, né, enxuga o coração. E foi uma oportunidade que eu tive, mais uma grande oportunidade que eu tive para conversar com a Cecília. A gente tem esses papos o tempo inteiro sobre diversidade, sobre que as pessoas são diferentes, que o Rafa, sim, ele é surdo, ele tem essa característica, mas que ele é uma criança extremamente saudável, feliz, né, um pirulito, e que isso não faz ele diferente, e que sim, né, a reza da mamãe trouxe o Rafa perfeito do jeito que ele é. E aí ela falou, então vamos ensinar o Rafa a rezar também? Eu falei, vamos, filha, né? E aí tem sido um ritual toda noite a gente ensinar para ele a oraçãozinha do anjo da guarda. E vocês vão ver aqui que ele já está começando a falar e repetir muitas das coisas que a gente conversa com ele. Meu anjinho da guarda, que me guia e me protege, cuida de mim essa noite e do meu sono. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, a Cecília me dá excelentes oportunidades, né, de refletir. Eu brinco que ela me ensinou a ser mamãe. Se ela souber que o Rafa está aqui hoje, não pode pôr a mão, tá? Ela vai brigar comigo, então vamos guardar isso entre nós aqui e o público que está nos assistindo, porque realmente ela é uma criança muito, muito, muito especial, tá? Os dois estão sempre juntos, é a Ceci e a comida, e é o Rafael também, né? E eu trouxe agora, como eu trouxe da outra vez, uma sequência, né, de videozinhos dele ouvindo, eu trouxe para vocês um pouco do que é o nosso dia a dia, né? As pessoas me perguntam se eu tenho que fazer alguma coisa diferente com o Rafa, e na realidade a gente precisa dar... Não, Rafa. Não. Aqui, senta aqui, ó. A gente precisa dar oportunidades para ele ouvir só, né? E o resto a tecnologia faz.
Como que é a música? Peixe é. Então a gente muitas vezes repete depois do que ele fala, né? Muitas vezes, inclusive, quando ele não está com a dicção muito boa. E normalmente na repetição ele vem sempre melhor. Essa cartinha é pra quem? Papai Noel. Papai Noel. Agora é a mamãe. A mamãe. A mamãe. Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Achei. É uma comida. Banana. Não é banana, deixa eu ver. Você gosta? Não é queijo, deixa eu ver o que é. Tem molho de tomate. Você não gosta de molho, né? A mamãe faz sempre pra você e pra Ceci. Pra Ceci. É um macarrão. Um macarrão. Você gosta? Não gosta não? Claro que você gosta. Como é que come o macarrão? Você gosta de macarrão, seu safadinho? É carão. Cadê as letras? A, E, I, O, U. Vai desenhar aí, tá bom. Então, na escolinha, ele está acompanhando super bem, né? Pode pôr a mão aqui. Senta aqui, por favor. Então, pode ficar de pé. A única coisa que a gente faz é o contato da fono, né, com a escola, para garantir que ele está tendo acesso. E o desenvolvimento dele é junto com as crianças típicas de uma forma normal. Então, ele já reconhece todas as cores, já está falando como vocês podem ver, reconhece as vogais. Então, ele está completamente dentro do esperado. Rafa? E, para mim, é uma alegria, né, que enxergar o Rafa assim hoje. Então, não mudaria nada, nem 1 centímetro da nossa história, da nossa jornada, né, que me transformou numa mãe melhor, numa profissional melhor, né, numa pessoa melhor. É muito fácil, né, a gente se comparar. A Rô falou isso também na abertura, né, e eu recebo assim inúmeras, né, mensagens também no meu direct, né, ou de pessoas que me abordam falando: nossa, né, como você dá conta, você consegue. E de novo, gente, é tudo uma questão da gente equilibrar os pratinhos. Muitas vezes eles caem, a Carla falou, né? O que eu tenho feito desde então, não só nos últimos 2 anos, mas falo desde que a Cecília nasceu, porque é um desafio da gente ser mãe executiva, entregar, né, ter meta. Muitas vezes num ambiente bem masculino. A gente sabe que muitas vezes os diretores, ainda os gestores, sêniores, são muitas vezes homens. E o que eu tenho feito até então, e se eu pudesse, né, compartilhar com tantas pessoas, mulheres incríveis, mães ou não, aqui que estão com a gente, eu sempre falo, muita gente já ouviu falando isso: gente, cuidem para que o pires caia, né? Todo mundo toma café sem pires. Então, se a gente vai escolher um pires, um prato para cair, que a gente saiba identificar ao longo da nossa vida os pires que a gente pode, de fato, derrubar. Porque ninguém consegue almoçar sem prato principal, né? Ninguém consegue, né, numa situação convencional, comer sem ter um prato. Mas todo mundo toma um cafezinho sem pires. Talvez não fique tão bonita a mesa.
Escolham os pires. Eu tenho escolhido os pires que caem, e eles caem com muita frequência na minha vida. Apesar da gente ver recortes de Instagram, né, que mostram, às vezes, uma vida que a gente gosta de colocar, mas a vida que a gente não possa dar um trabalho danado demais. Para encerrando, a Carlinha falou sobre, né, essas 3 palavras, que eu pudesse resumir como foram esses 2 anos, e eu demorei para mandar para ela, desculpa, tá, Carla? Mas, basicamente, foram as palavras, né, tolerância. Eu falo que tolerância é quando a gente enxerga o outro, né, com um olhar do entendimento. É quando a gente percebe que o outro é diferente, né, é quando a gente tolera e tem mais paciência com quem não é igual a gente. Se vocês olharem cada um aí para o lado, provavelmente existem afinidades, né? Vocês provavelmente sentaram ao lado de pessoas com quem vocês têm afinidade. E se acontecer alguma coisa com alguém que está, né, do seu lado, você vai tolerar talvez um pouquinho mais, né? Porque você conhece, você tem intimidade, você tem proximidade com essa pessoa. E o que eu aprendi, né, principalmente nesses 2 anos, que a tolerância é quando você entende e nem sempre a pessoa ela vai fazer da mesma forma que você, do mesmo jeito que você. Então, eu sou uma pessoa extremamente acelerada e eu me irritava muito quando as pessoas não iam no meu ritmo, né? Tem pessoas aqui da minha equipe que talvez possam dizer melhor ainda como que eu mudei aí ao longo desses últimos anos. Mas ser tolerante é ser como o João é com o Rafa, né? O Rafa, ele fala, mas ele não se expressa ainda como uma criança de 3 anos e meio, mas eles se entendem, gente, perfeitamente bem, né? Parece que o Rafa é já fluente em português e o João entende tudo. Então, que a gente seja um pouco mais como as crianças quando a gente se deparar com alguém ao nosso lado, né, que pode ser o Rafa daqui a uns anos encontrando com um filho, com um primo, com algum parente mais novo de vocês, que vai pedir assim, puxa, será que você pode falar um pouquinho mais devagar? Será que você pode repetir? Será que você pode falar mais perto? As pessoas são diferentes e na nossa correria do dia a dia, a nossa tolerância fica, às vezes, cada vez menor. No trabalho, nas nossas relações pessoais, no trânsito. Então, é uma palavra que eu me convido todos os dias, né, a incorporar dentro de mim. Não é fácil, eu sou uma pessoa bem impaciente, né, apesar de ser taurina, que todo mundo fala, nossa, os taurinos são super pacientes, meu ascendente leão deve fazer uma mistura doida aqui. Eu não sou uma pessoa que é considerada paciente, mas eu precisei aprender, né, a tolerar ainda mais as diferenças e a ser uma pessoa paciente, porque o Rafa tem o tempo dele, que é diferente do tempo da Cecília. Então, todos os dias eu exercito, em casa mesmo, a tolerância. Perspectiva, eu trouxe exatamente a foto da unha sem fazer aqui, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho meu cantinho do café. Então, desde que eu mudei para esse novo apartamento também, é um ritual que eu tenho. Mesmo com as crianças em casa, sem as crianças em casa, todo dia eu sento na varanda 5 minutinhos e eu coloco em perspectiva exatamente assim como foi minha semana, como foi aquele dia, como vai ser esse dia, né? E é um momento que eu faço uma reflexão sobre exatamente assim o que é realmente importante, né? Às vezes é à noite com vinhozinho, mas todo dia tem um cafezinho, né? Brinco café com Deus Pai, é café com a mãe Amanda, né? Eu sento ali, eu brinco com a Cecília e com o Rafa, falo, agora é o momento da mamãe, e eles ficam quietinhos vendo TV. Mas perspectiva, eu acho que, né, que eu comentei, eu acho que é a lente que a gente enxerga o mundo. A mesma situação pode reverberar para mim de uma forma, né, para a Luana de outra, para a Andréia de outra. Né, cada um vai enxergar, né, aquela clichê, o copo meio cheio, o copo meio vazio. Não é sobre isso. Colocar em perspectiva não é romantizar, né, dizer assim, então ok, nossa, porque ela tem um filho com deficiência, não posso reclamar de nada, de forma alguma, né? A sua compra que demorou para atrasar, para chegar, pode ser um problema real na sua vida, sim. Dependendo se você está esperando aquela roupa para um evento importante, por exemplo. Então, colocar em perspectiva o que são de fato problemas não é diminuir de forma alguma o problema de um ou de outro. É que a gente construa mais pontes ao invés de muro e que a gente justamente só pare e faça uma reflexão. Cara, isso realmente é um problema? Qual que é a importância disso na minha vida? Isso é pires? Isso é prato principal? Né? E realmente, esse com certeza, mais do que a tolerância, eu consigo fazer, de fato, esse exercício com muita facilidade, porque hoje eu realmente tenho coisas que eu olho e falo, gente, não vale a pena. A minha energia, o meu estresse, né? O meu tempo, que é um tempo, né, que eu falo escasso e de qualidade,
com os meus filhos, por exemplo. Não é todo o tempo do mundo eu gostaria de ter, mas eu faço desses momentos o mais especial possível. Como vocês viram, eu brincando lá com o Rafa, entre chegar do trabalho, uma reunião ou outra. Então, colocar em perspectiva me ajudou muito ao longo desses 2 anos a realmente, de fato, entender, né, o que é um problema. E aí a gente, né, chega na terceira palavra que eu comentei com a Carlinha sobre amadurecimento. E amadurecimento, eu falo que nada tem a ver com a quantidade de velhinhas que a gente apagou até hoje, né? Não tem a ver sobre tempo, não tem a ver sobre idade, tem a ver sobre as experiências que a gente passa e como a gente passa por essas experiências. Né? É como a Luana falou, o que eu vou fazer com esse monte de lixo que jogaram para mim. Né? Eu sempre falo que é muito mais sobre o que a gente faz com a gente, né? Como que a gente vai lidar com o que os outros fizeram da gente, como que eu vou me reerguer. E para mim, amadurecimento, eu li uma frase que para mim ela é a principal. Ela diz assim, eu percebo que eu amadureci quando eu sou capaz de contar uma história e eu não pulo a parte que eu errei. Né? Eu não pulo aquela parte feia da minha história. Né? E, bom, quando a gente fala de divórcio, vocês sabem, né, que a tendência é a gente pular a parte feia. E eu percebi que não. Né? Então, esses 2 anos me trouxeram muito na minha vida pessoal um amadurecimento que a gente aprende na dor, no amor. Eu falo que Deus me permitiu que eu aprenda das 2 formas, né? Mas alguns aprendizados foram mesmo na dor. E foi, acho que, o que mais me mudou como pessoa. Né? Amadurecer e conseguir olhar para a minha história, para a história dos meus filhos. Né? E apesar de algumas dificuldades, sim. Né? Tem vezes que eu queria chegar mais cedo no trabalho, mas eu tenho fono, eu preciso remarcar alguma reunião. E eu entro aqui, né, nessa foto, me sentindo nua aqui no palco para vocês. Uma pessoa só até hoje tinha visto essa foto. Justamente para dizer assim que a gente não dá conta, gente. Né? Eu já esqueci lancheira, né? Eu já esqueci de comprar lanche, aí inventei uma aula de matemática e dei dinheiro para minha filha sozinha na cantina a primeira vez. Eu já me atrasei para uma reunião porque a hora que eu fui trocar ela de manhã, cadê o uniforme que eu tinha esquecido de colocar para lavar? Porque a gente dividia os uniformes, né, quando a gente separou de casa, e eu não tinha ainda, né, feito as contas de quantas camisetas eu tinha, e na escola da Cecília não pode entrar sem uniforme, então para quem fala, bota uma outra camiseta e vai, não entra. E aí, por sorte, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Camiseta de criança de 6 anos, vocês imaginam, não dá para repetir, gente. Vem de um jeito que ela chega e você coloca no cesto. E eu lembrei que tinha uma papelaria dentro da escola, e eu falei, olha que legal, nós vamos comprar uma camiseta nova hoje. Né? Então, quando a gente olha assim, recortes da vida dos outros, e eu fico muito feliz quando às vezes alguém fala, eu me inspiro em você, tudo, mas eu sempre falo, gente, cuidado, né? Cuidado com as comparações, como a Rô falou, porque a vida real que a gente não possa, ela existe também, e ela exige da gente muito. Muito mais do que os pequenos flashes, né, que a gente vê, os recortes que a gente vê, né, meu amor, da vida dos outros. Então, eu me sentindo aqui, né, entre amigas e entre mulheres tão poderosas e homens que apoiam, como a Rô falou, a nossa causa, me sinto confortável, né, em compartilhar com vocês num momento de fragilidade, porque eu acho que é isso, todos nós temos. Né? O que eu sinto, que eu continuo me reenergizando todos os dias, é com o amor dos meus filhos. Eles são meu prato principal, então, né, eles eu não deixo cair de jeito nenhum. Nem que eu precise conversar com o meu chefe, nem que eu precise organizar minha agenda. Então, olha, a cada 15 dias eu só agendo coisa a partir das 9h30. Graças a Deus eu tenho uma história que me permite ter essa flexibilidade hoje também no meu trabalho. E dar conta também significa que eu tenho uma rede de apoio incrível. Né? Estou muito privilegiada. Hoje está aqui comigo a Rai. Rai, levanta aqui para o pessoal te ver. A Rai é o meu anjo da guarda. Não é? Ai, 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 né, filho? A Rai é meu braço direito e meu braço esquerdo. São os meus olhos quando eu não consigo estar perto das minhas crianças. Então, Rai, obrigada por tudo.
E é de amor que eu me nutro todos os dias, né? Um amor como esse, quando o Rafa, de fato, falou que me amava pela primeira vez. Eu te amo, Rafa. Eu te amo, Rafa. Eu te amo, Rafa. Eu te amo, Rafa. Um beijo. Eu te amo, Rafa. Lindo. Você é a tradução do que é o amor. Oh, mãe. Vamos bater palma? Então, eu agradeço, né, a oportunidade, Rô, de recontar um pouco dessa história, que é tão incrível, né, ao lado da Cecília Pirulito e desse meu pequenininho aqui, que só me enche de orgulho, que só me faz ser uma pessoa cada vez melhor. E, fechando aqui, eu trouxe uma retrospectiva de como foi esse meu último ano, para a gente encerrar, e dizer que sim, eu tenho muitas vidas dentro da minha vida, e eu sou muito feliz e grata por todas elas. Agradeço aos meus amigos, minha família, meus colegas profissionais. Eu falo que, né, para criar uma criança, um filho, é necessário uma aldeia, e eu tenho uma aldeia incrível, né? E eu só tenho motivos para realmente agradecer e seguir em frente. And with that, the 2024 season comes to an end. I swear I lived. I swear I lived. Every broken bone. I swear I did it all. I did it all. Obrigada, pessoal. Tira eles dois. Ô, Rafa, vamos tirar uma foto com a mamãe? Tchau, meu amor. Vamos tirar uma foto com a mamãe? Junta lá com a mamãe pra tirar uma foto. Bem bonita, sorrindo. Faz uma pose. Ali, ó, ali, ó. Aê, sorrisão. Muito bem, garoto. Sorriso, isso. Viva o Rafa! Vai! Acho que ele vai ser de eventos, hein? Olha, não se importou com o palco, né? Vocês viram aqui, né? Super tava Não confortável. tava no script, mas deu certo. É isso. Obrigada, Irina. Obrigada, viu? Ah, eu deixo você segurar, claro. É pra Vamos, você me ajuda? É o homem, né, gente, da relação aqui. Tchau, Rafa. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Fica difícil voltar depois, né? Dessa história. Vocês estão aí para vocês está tudo bem, eu que subo aqui, né? Fica muito mais difícil. Pensar nos pratos que a gente derruba, nas histórias. Mas a gente chegou no momento de network e conexão. Então, a gente vai dar uma pausa para vocês respirarem, conectarem, conversarem. Mas, antes disso, eu queria passar um vídeo aqui do nosso brunch, que ele está sendo oferecido pela Ata Gastronomia. House, você pode liberar para mim, por favor? A Ata Gastronomia é especialista em transformar eventos em experiências inesquecíveis. Para nós, cada evento é uma oportunidade para criar momentos únicos de felicidade e satisfação. Somos apaixonados por gastronomia. Cada sabor que criamos nasce do nosso desejo de encantar e despertar sentidos, unindo arte, cultura e diversidade.
planejamento à execução, cuidamos de cada detalhe para elevar a experiência gastronômica do seu evento. Nossa base operacional está localizada no WTC Event Center, o mais completo centro de eventos da América Latina, onde somos responsáveis por atender mais de 60 salas e também os eventos do Golden Hall e Suíte Presidencial. Com estrutura robusta e planejamento logístico, levamos nossas soluções em catering para onde você precisar. Nosso compromisso vai além do sabor. Atuamos com responsabilidade e transparência, seguindo rigorosos padrões, com foco na qualidade, segurança e sustentabilidade. A Ata Gastronomia é a solução de eventos da GRSA, uma empresa do Grupo GPS. Nossa marca representa toda a força e experiência da maior provedora de serviços integrados do Brasil. Vamos juntos criar conexões, despertar sorrisos e trazer momentos de felicidade. Ata Gastronomia. O seu evento é nossa especialidade. Muito bem. Aproveitem esse momento para conhecer mulheres incríveis, aumentar a rede de vocês, as conexões passem pelos estandes, tem muita coisa legal sendo apresentada. Não se esqueçam que a gente vai ter sorteio, então o aplicativo que eu pedi para vocês baixarem a oportunidade de percorrer pelos estandes. As regras, para quem talvez não viu no aplicativo, a cada 5 estandes em que vocês passam e fazem ali o coletor do QR Code, vocês têm direito a um número no sorteio, a cada 10, 2. É isso, bom almoço, até daqui a pouco. Produção, por favor, pode subir o som. Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher. Olá, 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 olá. Aproveitaram esse almoço delicioso que foi oferecido? Todo mundo. Você também? Você comeu também? Gostou? Estava gostoso? Então tá bom. Renovados? Bora para a segunda parte do nosso evento? Mas antes, eu queria pedir para a House soltar um vídeo para a gente ver um pouquinho esse espaço que hoje está nos recepcionando, com essa infraestrutura, tem muitas coisas bacanas. Vocês conseguem liberar para mim, House, por favor? Demais, né? A gente que produz evento bate um olho assim e fala, cara, um espaço com multi-espaços e eventos é só... Coraçãozinho até bate mais acelerado, né, Carol? Bom, no último evento, a história da Thaís
nos emocionou. E para quem não estava aqui conosco, a Thaís ela é uma mini empreendedora e ela veio no palco do Mulheres de Eventos para falar um pouquinho, não só do trabalho dela, como também dos sonhos. E eu poderia, antes, até chamar a Thaís ou trazer para vocês toda uma introdução do que isso aconteceu. Mas eu acredito que quando a gente assiste, a gente faz aquela conexão emocional e tudo faz muito sentido. Então, vou pedir para a House liberar o vídeo para vocês saberem exatamente o que aconteceu e por que a Thaís vai retornar aqui no palco para conversar com a gente. Solta o vídeo para mim, por favor. Todo mundo já viu a Thaís. Pense numa menininha autoempoderada. Eu que conheço a Thaís desde a barriga da mamãe dela. Porque a mamãe dela trabalha na casa de uma grande amiga minha que está sentada ali. Coração para você. E a Marli ficou grávida. E aí nasceu a Thaís. E aí a Marli ia trabalhar e a Thaís ficava lá. E aí a Clau, que ainda não é vó, ficava tirando foto no papel de vó. E a gente acompanhou o crescimento da Thaís através do trabalho da mãe dela na casa da Clau, inclusive na minha casa, mas na minha casa você nunca foi, né? Porque você já estava grande quando sua mãe ia lá. Então, tá bom. E aí a gente acaba sabendo, a Cláudia coloca no nosso grupo de mulherada, que nós temos um grupo lá só de mulherada, assim, vocês acreditam que a Thaís ganhou uma bolsa e tal, e ela precisa de um notebook, porque fazer esse curso é um material necessário de trabalho para ela. E ela, então, entrou no YouTube e aprendeu sozinha a fazer artesanato e está vendendo para poder comprar o notebook dela. E essa menininha é isso aí. Ela ganhou a bolsa porque simplesmente ela é a melhor aluna da escola. Ela fez uma prova, ganhou uma nota enorme. Estou falando tudo certo? Quer ser médica, tá? Futuramente, se ela for geriatra, vai ter um monte de paciente aqui. Garantido. Garantido, tá? E aí ela começou a fazer essas pecinhas. Então, a Tatá, ela está ali naquele cantinho, com a mamãe dela, Marli, que está babando, ó, fez um rio ali no corredor, né? Comercializando essas pecinhas para juntar. Mas como a gente sabe que artesanato é uma coisa, a gente vai também, amorosamente, para quem puder e quiser fazer uma doação também através do Pix, para que a Tatá saia daqui hoje com o valor que ela precisa para comprar esse notebook. Vem aqui então, né? Vocês ouviram? Rafael Chetchery, Grupo R1, vai doar o computador para a Thaís. Como é que eu continuo agora? Aproveita isso. Muito. Então agora, essa gata, elas vão levar ali até o Rafael. E aí você vai lá conhecê-lo e leva ele para conhecer a sua mamãe. E aí o que vier depois, você guarda para sua faculdade de medicina. Combinado? Obrigada, eu tô muito feliz. I know I've heard that to let you feel and show is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now. Melhor ver, né? Do que eu contar. E é engraçado porque, assim, a geração da Thaís, ela é uma geração que eu tenho uma pequenininha dentro de casa, que ela é muito empreendedora, ela é muito criativa, eles buscam sempre o que criar, o que inventar, o que desenvolver. Ah, não, que eu criei uma lojinha disso, daquilo. Mas tem uma coisa que pulsa muito dentro deles e que eu acho muito fantástico, que é aquela coisa de eu quero isso é um sonho, mas isso é um sonho tangível. Então, eu vou atrás e vou buscar aquilo. E acho que é uma coisa que eu admiro muito, principalmente na Thaís. A pergunta que eu faço para vocês é, e agora? O que mudou nessa trajetória? De um ano para cá, o que aconteceu? Thaís, eu queria que você viesse aqui para a gente conversar um pouquinho e você me contar o que aconteceu. A cara dela.
Você tá bem? A gente já trocou uma figurinha ali, né? Quer sentar aqui? Mi? Senta aí. A gente vai fazer um combinado. A gente vai trocar uma conversinha aqui de figurinha de amigas e a gente ignora esse povo aí, tá tudo bem? Tá tudo certo? Sim. Tava te contando que tem sorvete. Vocês viram, né? Que tem sorvete? É todo mundo lá. Gente, ele é demais, Carol. Cara, ele é sensacional, porque ele viu que tem sorvete. Depois a gente vai tomar sorvete juntas. Vamos contar para essa galera o que aconteceu depois que você ganhou o notebook? Eu vou dar uma recapitulada para eles entenderem. Então, você tinha ganhado um curso de computação, e aí você precisava de um computador para você fazer. Deu certo? Isso. Deu, muito certo. Me conta o que você aprendeu, o que teve de diferente, o que você mais gostou nesse curso. Olha, eu comecei o curso em 2023 e eu precisava de um computador para poder colocar meu aprendizado em prática, né? E quando eu ganhei, eu fiquei muito feliz porque era muito mais difícil colocar o que eu aprendi sem ter um computador perto. Porque eu tinha ou na escola ou no curso, mas não tinha em casa. Então, quando eu comecei a colocar em prática em casa mesmo, me ajudou bastante, tanto no curso que eu estou fazendo agora, quanto na escola, para fazer meus trabalhos escolares. E detalhe, ela ganhou mais curso, tá, gente? Só para vocês saberem. Hoje ela speak in English, não é isso? Sim. E também você ganhou um outro curso, qual que é? Gestão administrativa. E o que você está achando dele? O que tem de bacana? Bom, tá no começo, mas eu estou gostando demais também, né? Eu quero cursar medicina, mas às vezes eu acho que eu também quero cursar RH. Mas você sabe que você pode fazer os dois, né? Ih, a galera Sim. deu risada, gente. Peraí, por quê? Me conta por que RH. Por causa que é uma profissão que me chamou muita atenção. Eu gosto também, porque a gente faz gestão de pessoas, né? Isso é muito importante. E se você tivesse que dar uma dica, pensa aí assim, poxa, tanto para a galera que está aqui, mas que tem um sonho. Outro dia eu estava até falando de sonho, que uma pessoa me perguntou assim, poxa, se você não fosse o que você é, tipo, eu me formei em jornalismo, só para você saber. Me formei em jornalismo, trabalhei por um tempo e aí migrei para a área de eventos. Aí me perguntaram, se você não tivesse escolhido jornalismo, o que você seria? Aí eu falei, eu acho que eu seria advogada, porque eu sou aquela pessoa que quero defender todo mundo e tudo mais. E a Thaís? Se a Thaís não fizesse medicina, se a Thaís não fizesse RH, que dica que você daria para as pessoas que pensam em como que elas se conectam, né? O que eu posso ser além disso? Por que eu não tenho que desistir dos meus sonhos? Você tem que fazer algo que você goste, não fazer algo que, as pessoas acham que é do seu jeito, que essa é a sua cara, que essa profissão combina com você. E sim algo que você goste, que você sabe que no futuro vai valer a pena. Gosto. Tá vendo, né? Aprenderam. Muito bem. E você continua ainda? Sim. E como é que tá? Tá na internet? Tá vendendo na escola? Me conta como é que tá isso. Eu parei um pouco, né, para mim poder organizar direito o curso com a escola, com crochê, mas eu quero continuar tanto com crochê vendendo amigurumi, como bordado também. E tem um Instagram. Faz a propaganda, mulher. Já. Do crochê? Lógico, já fala qualquer arroba, o pessoal tá tudo aqui, ó, computador, celular na mão, todo mundo começa a seguir. Olha, o meu Instagram é is.thaís. Notaram? Todo mundo? Depois a gente vai conferir o número de seguidores, Tá bom? Tá, você quer deixar algum recado para essa galera? De assim, vamos pensar, vamos fazer lá o retrocesso. Poxa, eu fui num evento, aí eu ganhei um computador, aí eu estou criando todo um processo. Tem muita coisa acontecendo na sua vida, né? Mas deixa um recadinho para o pessoal do que você acha importante, do que você gosta de fazer, por que você acha que o crochê foi importante, se você usa para relaxar, ou se além do empreendedorismo.
Nunca desistam do sonho de vocês. Nada é por acaso. Sempre alguma fase da sua vida que você for passar, nada é por acaso. Sempre tem um motivo maior. Se você... Vem cá, pertinho de mim. Sabe o que é o importante? É que você não desiste nunca. Isso é legal, né? E isso é bom. Tá quase meu tamanho, gente. E eu tô de salto, tá? Só pra vocês saberem. Rô, você quer vir pra cá, Rô? Quer dar um abraço na Thaís? Você que conhece ela desde pequenininha. Oi. Sabe o que você esqueceu de contar? O que aconteceu ano passado, além do curso de inglês, além do curso de informática, além do curso de gestão empresarial? Aonde mais a madame andou ganhando coisa? Fala lá para o pessoal. Eu ganhei uma medalha de prata na Olimpíada de Matemática. Essa é a Thaís. A mãe está ali, ó, está babando. Thaís, eu não vou trazer você todo ano, porque você vai ficar com o saco cheio de vir aqui contar. Mas eu tenho certeza que todo mundo vai acompanhar a tua trajetória depois disso tudo, tá? Obrigada por ter vindo de novo. Obrigada eu. Viu?